Portugal, de fato, levou as instituições dele para os outros lugares. Foi uma colônia de povoamento, pode repetir, e não de exploração. Então eles queriam replicar, aliás, essa frase de um autor marxista brasileiro, que o objetivo de Portugal sempre era trazer os trópicos à civilização. Então era levar tudo que era de bom da Europa e fazer colônias, no sentido de povoamento, dar o mesmo status de nível que tinha no Império. Isso é o que ele tentou fazer. Ele de fato fez mesmo. Falar um pouco de Lisboa e daí eu emendo para as instituições. Então, Lisboa tinha mais ou menos 150 mil habitantes no começo do século XVI, devia ser só menor que Paris, na Europa, que era uma grande cidade para a época, havia muitos estrangeiros lá. Curiosa, e era uma cidade excelente para viver, como se vê dos relatos de judeus, dos diplomatas venezianos e dos curiosos estudantes irlandeses. Tinha muito intercâmbio dos irlandeses com Portugal. E um desses irlandeses, os irlandeses iam estudar lá em Lisboa, depois não queriam mais sair. Então eles ficavam inventando, depois da graduação, pós-graduação, depois não sei do que, depois diziam que tinham que visitar outra cidade e não queriam sair. Porque lá a vida era muito boa. Em Lisboa, em Portugal, acabou desenvolvendo 4 nobrezas. Ainda era preservada o sangue, suor e lágrima na estrutura de Portugal, né? Lágrimas associadas sempre ao clero, porque as orações trazem as lágrimas. Ao sangue associado à nobreza, porque a nobreza está disposta a sangrar para defender, né, o Estado, como sempre foi as nobrezas da Idade Média, e também boa parte da nobreza portuguesa na expansão ultramarina foi assim. Os infantes lutavam em guerras, Dom Sebastião, o rei, lutou em guerra. E também o suor, né, dado pelo terceiro estado, ou simplesmente povos. Então, o sangue, suor e lágrimas, o Fernando Pessoa fala no mar português, ó, quanto do teu sol são lágrimas de Portugal, ele deveria acrescentar o sangue e o suor também. Então, os três estamentos estavam bem preservados. A nobreza acabou se destacando em 4 elementos, que foi bem característico em Portugal. Teve a nobreza cortesã, típica, né, que envolve ambiente de corte, a solarenga, a nobreza do interior, que tinha os duques, os condes, nobreza de Bragança, de Braga, de Viseu e de vários lugares. A nobreza de ultramar, muita gente, aliás, queria ir para o ultramar, não para ganhar dinheiro, mas para ganhar título de nobreza. Teve até um caso curioso de um açoriano que pediu para o rei uma autorização e um apoio para uma navegação em direção às Américas, mas que ele não queria dinheiro, ele só queria um título se ele tivesse sucesso, só para desenvolver que as pessoas também queriam honra e não só dinheiro. E também a nobreza magistrada. É curioso que Portugal desenvolveu uma nobreza magistrada porque o poder judiciário no Portugal era muito desenvolvido. A ponto de, quando se dizia que a justiça era ruim, se dizia aqui não é igual a justiça do norte. Então a justiça do norte da Europa é tida como as piores do que as do sul. A justiça na Península Ibérica e na Península Itálica eram superiores que as do norte. Então era um poder judiciário muito eficiente, a ponto do rei não contestava as decisões do desembargo do Paço, por exemplo, que seria o supremo da época. Era um tal de processar nas navegações, como o navegador ia com o parâmetro das navegações, quem financiava era complexo. Normalmente o Estado financiava, o rei português financiava, mas também permitia financiamentos autônomos, também banqueiros financiavam. Então tudo podia. E havia uma coisa curiosa que era um seguro das navegações, né? Então às vezes chegou ao cúmulo de um certo ponto, o Estado ganhava uma porcentagem quando tinha sucesso, só que só caía sobre ele o ônus do fracasso de uma expedição. Então havia um jogo complexo dessas navegações. E às vezes via uma navegação que era exclusiva para uma determinada área. Então se um navegador encontrasse outro navegador no mesmo lugar, ele podia processá-lo, porque aquela área era de exclusividade dele. Então teve processos célebres em vários setores. Um processo célebre foi do Rusticão, que foi da capitania hereditária da Bahia, que a coroa acabou retomando, ele processou o Estado português e ganhou. Só estou mostrando isso para demonstrar que o poder judiciário era realmente sério. E como se formou uma nobreza. O caso de nobre da magistrada era o Mendes Sá, né, que era desembargador, depois virou governador-geral. As administração agora, pensando agora na administração normal, no poder executivo, como é que era, Portugal desenvolveu um modelo que era típico em Portugal, que era o municipalismo.
Então era uma administração feita nas cidades, inclusive no Brasil, né, era uma administração feita nas cidades, muito embora tenha tido os governos gerais, a administração era nas cidades mesmo. A história das cidades no Brasil é bem interessante, aquela etapa freguesia, vila-cidade, que nós vamos ver depois com mais calma. Isso aí ficou para as colônias de ultramar, Goa, Macau, todas elas tinham o Senado da Câmara, que era a Câmara de Vereadores local, que era uma estrutura que extrapolava hoje o poder de uma Câmara, porque era também poder judiciário, executivo e legislativo ao mesmo tempo. Os juízes como se fosse o poder judiciário, o executivo e o legislativo, chamado de oficiais da Câmara. Então eles que julgavam os casos pequenos e tal, desenvolviam e organizavam a comunidade, que é certo. Imagine se Macau, do outro lado do mundo, dependesse da coroa portuguesa para decidir uma coisa. Tinham que decidir na hora e tinham autonomia completa para fazer as coisas. Lembrando que o municipalismo depende é herdeiro dos forais. Eu não vou falar disso, que já foi discutido em outra área. O líder da Câmara era chamado vereador do meio, porque ele sentava no meio da Câmara, só a título de curiosidade. Depois, com o tempo, a burocracia foi crescendo, Portugal sempre enviava os famosos juízes de fora para regular e tal. Lembrando que em Macau, que teve um poder forte, que depois ficou o Senado da Câmara, passou a ser conhecido como Leal Senado, os chineses até permitiram que o Senado julgasse chineses, né, de crime, que não era permitido até uma determinada época. E depois o Estado chinês negociava mais com o Leal Senado do que com o governador-geral da China. Outra coisa interessante do Império Português foram as corporações de ofício. Essa coisa interessantíssima que se desenvolveu na Idade Média em todos os lugares, se desenvolveu na França, se desenvolveu na Espanha, se desenvolveu no Império, chamado de guildas, grêmios ou corporações de ofício. Em Portugal, em Lisboa, que atingiu o apogeu disso, era chamada Casa dos 24, que tinham 12 corporações de ofício que tinham representação dupla. E aí por isso que chamava Casa dos 24, 2 vezes 12. Depois, entre eles, se elegiam alguns que iam representar nas cortes, iam representar, aliás, na corte portuguesa. Essa de ofício tinha um santo patrono, que tinha uma bandeira, por isso que também é chamada ofícios embandeirados ou bandeira de ofícios, né? Também é sinônimo de corporações de ofício. Não, é bem interessante. Então, São Jorge era o padroeiro dos ferreiros e tal. Santo Elói, o padroeiro dos ourives. São José, padroeiro dos pedreiros e carpinteiros. Então, essas 12 reuniam algumas sub-ofícios, mas que tinham que chegar no número 12. Então elas eram representações dessas classes sociais, né, desses artesãos. Não tem nada a ver com sindicato. Alguns livros ruins aí falam que isso aí foi o embrião do sindicato. Tem absolutamente nada a ver com sindicato. Eles respeitam aquela estrutura clássica das corporações de ofício, né, o aprendiz, o oficial, o jornaleiro e o mestre. Nem todo mundo podia ser mestre, acaso tinha uma estrutura, toda essa coisa que eu falei dos santos era séria mesmo, tinha um ritual dos santos, tinha anualmente tinha a procissão daquele ofício no dia do santo, era jurado sobre o evangelho, né, a respeitar aquele ofício, não trair, etc. e tal, uma coisa extremamente bonita. E essas bandeiras de ofício foram em todas as cidades portuguesas, né, até antes da exploração dos mares. Em Portugal e no Porto foram 24, nas outras cidades foram 12. E isso se espalhou pelo mundo. Nem todo, né, porque aí as corporações de ofício na época das navegadoras já estavam um pouco decadentes. Nem todas as cidades tinham ofício, mas muitas tinham. Aqui no Brasil, o Rio de Janeiro teve corporações de ofício muito fortes. Salvador e lá no Oriente, Macau, muitas cidades tiveram as suas corporações de ofício que tinham representação normal e representação no Senado da Câmara. Então, uma coisa bem interessante. Agora, a grande instituição de Portugal foi a Santa Casa de Misericórdia, entre as instituições. Diz um ditado lá em Goa que quem não está no Leal Senado está na Santa Casa. Aliás, tem um outro ditado que eu esqueci que fala: governador vai, governador vem, missão sempre tem.
que nunca faltava padre em Goa, nunca faltava missão lá e nunca faltava Santa Casa nas cidades portuguesas. As Santa Casas foram fundadas, foram uma invenção da dona Leonor de Lancaster, Rainha Velha, né? Então Rainha Velha, porque na época dela, quando ela desenvolveu, o rei já era Dom Manuel e ela era esposa de Dom Afonso, já falecido. Junto com o confessor nela, o padre Contreiras, né? Eles formularam Santa Casas de Misericórdia, que é o primeiro compromisso da Santa Casa, que é o estatuto dela, foi feito em Lisboa, em 1498. O que as Santa Casas pretendiam? As Santa Casas pretendiam as 14 obras, as 7 espirituais e as 7 materiais. Quais são elas? Ensinar os simples, dar bom conselho, corrigir com caridade os que erram, consolar os que sofrem, perdoar os que nos ofendem, sofrer as injúrias com paciência, rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos, remir os cativos e visitar os presos, curar e assistir os doentes, vestir os nus, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos e sepultar aos mortos. Esse era o objetivo inicial da Santa Casa de Misericórdia. No Brasil, ficaram muito associados a hospitais, mas na origem, o objetivo delas eram essas 14 obras, como está previsto nos compromissos dela. O primeiro compromisso se perdeu no incêndio e o compromisso que ainda tem guardado no museu, o compromisso de 1604 lá da Santa Casa de Lisboa. E vale a pena notar que foi uma iniciativa de leigos, né? Era a nobreza portuguesa que sustentou e criou a obra das Santas Casas de Misericórdia. Exatamente, foi uma obra da nobreza, primeiro da nobreza da corte portuguesa e depois das nobrezas locais, já que toda cidade, desde o interior do Brasil até Tóquio, no Japão, tiveram Santa Casa. Passando por Kyoto, Nagasaki, Macau, todos os lugares tiveram Santa Casa. Então a nobreza local cuidava da Santa Casa. Então tinha um juramento, um compromisso, quem podia ser o chamado irmão da Santa Casa, como é que a Santa Casa ia se sustentar, o que ela tinha que fazer. Ela fez uma obra de caridade impressionante. Ela acabou até extrapolando as 14, as Santa Casa acabaram funcionando numa época como banco, acabaram funcionando como tribunal, no caso em Moçambique, em Goa acabou funcionando como tribunal. Aliás, a Casa da Misericórdia em Goa, importantíssima, começou sem hospital primeiro. Depois ela encampou um hospital. E aqui uma das obras de misericórdia que ela se empenhou muito era rezar a Deus pelos mortos. Então, obviamente, como elas tinham asilos, tinham hospitais, muita gente morria, óbvio. Então eles rezavam. Então o que tinha de missa para as almas do purgatório na Santa Casa de Misericórdia era uma coisa impressionante. O Anchieta falava que, já na época dele, no século XVI, tinha Santa Casa no Brasil em todas as províncias. E como tinha muito órfãos, né, o Portugal sempre teve muito trato com órfãos, a ponto de ter o juizado de viúvas e órfãos específico para cuidar dos órfãos. As Santas Casas no Brasil, de Macau, por exemplo, elas também casavam as órfãs também. Elas acabavam casando as órfãs, dando dote, inclusive. Elas conseguiam arrecadar dote para as órfãos e conseguiam casar as órfãs. Quer dizer, faziam um trabalho de caridade intenso. Né? Em Macau, o Macau teve muita adoção de filhas de meninas, né? Que os chineses nunca, até hoje, né, tem um problema com filha mulher, né? Com crianças. Eles adotavam as crianças que eram rejeitadas, que era tudo sexo feminino. E a Santa Casa acabava administrando essas adoções e tal. A Santa Casa de Misericórdia hoje em Macau ela é enorme, tem um museu lá bonito, com todo histórico e tal. Em Goa, importantíssimo. No Brasil, elas viraram sinônimo de hospital, né? Quer dizer, a obra de misericórdia das portuguesas tem mais de 500 anos de sucesso. Espalhadas desde o interior do Brasil, na realidade até a Filipinas importou um modelo, onde Portugal ficou incorporado pela Espanha, a Filipinas acabou importando um modelo, né? Tem até um caso curioso lá em Macau, que Macau desenvolveu uma lida para lidar com os escravos, né? Nós não falamos de escravos nessa aula, que nós vamos falar na seguinte: ninguém aqui está com visão romântica de Portugal, então nós vamos enfrentar o tema escravidão. E até pego esse gancho, que é agora o último tema da aula, né, que eu estou falando da Santa Casa. Então, a ordem da Santa Casa de Misericórdia de Macau era para tratar bem os escravos. Eles têm que ser bem alimentados, que têm que zelar pela alma deles e tal. Então, a Santa Casa de Misericórdia, infelizmente, tinha muita pouca
estudos sobre ela, mas é uma obra colossal. Talvez seja a obra de maior sucesso na história nessa linha de caridade. Caridade no sentido estrito, porque hoje os hospitais não fazem trabalho espiritual. Agora, a Santa Casa de Misericórdia, que, eu volto a repetir, tinham mais do que hospital, tinham asilo, tinham orfanato, tinham escolas, tinham tudo associado, de fato muitas foram muito ricas, a ponto de até financiar a guerra, lá no caso de Goa, poderosíssima Santa Casa de Goa. Então elas tinham um trabalho realmente espiritual, a caridade no sentido estrito da palavra, e não a filantropia que muitos hospitais fazem, que tratam no corpo, mas não tratam da alma. Então não se conhece na história, tanto no tempo como no espaço, uma obra de caridade nesse sentido que eu estou falando, como a Santa Casa de Misericórdia que Portugal desenvolveu. Muito bem, Marcelo. Acho que com essa bela explicação aí sobre a Santa Casa de Misericórdia,